A Associação Nacional de Jornais recebe com indignação a informação de que Daniel Vorcaro e Thiago Miranda atuaram com métodos mafiosos para tentar intimidar a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Em nota, a ANJ condena com veemência a tentativa de intimidação ao livre trabalho jornalístico. Doutora Cátia Magalhães, começo aqui pela senhora, está então na tela para nossa audiência a nota de repúdio à tentativa de intimidação à colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Bom, doutora Cátia, concordo, é exatamente isso, é realmente um absurdo, completamente descabido. Repito aqui o que coloquei ontem para a nossa audiência do JDO2, independente de linha editorial, o jornalismo sempre tem que ser investigativo e todo jornalista tem que ter a liberdade para exercer o seu trabalho. A grande questão que se coloca é que nos últimos 6 anos, infelizmente, não é a primeira vez que um jornalista é intimidado aqui no nosso país. Talvez, Geise, se no início, lá atrás, na instauração do próprio inquérito das fake news, que foi lançado de ofício, de forma totalmente inconstitucional, ilegal, exatamente para censurar um veículo de mídia, talvez se lá atrás as associações de mídia, de jornalismo, até de jornalismo independente, tivessem se mobilizado, tivessem tomado providências efetivas de repúdio a esse estamento togado, censor e indevidamente repressor, talvez a gente não tivesse chegado a esse ponto. Só que a maioria esmagadora dos veículos de comunicação calaram, permitiram, toleraram esse tipo de conduta, inclusive a inserção de jornalistas independentes nesse tal inquérito das fake news. Fomos tolerando ao longo dos anos e a gente sabe, quando os abusos de poder são tolerados por anos, os abusadores se sentem cada vez mais à vontade. E culminou nesse episódio aí do Banco Master, com evidências crassas de intimidação, evidências de ameaça à jornalista Malu Gaspar, evidências de tentativas de calar o jornalismo que estava apenas exercendo seu papel de jornalismo, ou seja, de correr atrás da notícia, da informação, de emparedar, de questionar, mas não era isso que Daniel Vorcaro queria. Daniel Vorcaro se deu conta de que não bastava comprar políticos, não bastava ter a aliança de togados de cúpula. Daniel Vorcaro precisava criar uma rede de influenciadores e sim de jornalistas que fossem seus autênticos assessores de imprensa, e como a jornalista não topou, e isso se depreende dos prints lá da Polícia Federal, como a jornalista não topou, Daniel Vorcaro partiu para ameaça e partiu, inclusive, para quebra de sigilo fiscal, bancário da jornalista, quebrou conta bancária, soube quanto a jornalista tinha em conta, quebrou a confidencialidade do contrato da jornalista com a emissora. Olha quantas irregularidades insere. E eu estou aqui sentada aguardando para ver se esses indícios de crimes, em particular de crime de ameaça, vão ser aí inseridos no inquérito contra Daniel Vorcaro. Esses indícios não podem passar em branco, não podem passar batido. O que houve em relação a essa jornalista foi gravíssimo e pode se repetir em relação a todas as vozes jornalísticas, midiáticas, todas as vozes de opinião que ousarem confrontar esse sistema. O problema é que quem tem o sistema na mão, tudo indica, está ou esteve ou estará conluiado com esse pessoal do Master, com essa turma do Vorcaro. Assim fica difícil esperar algum tipo de punição efetiva, mas que ela deveria para ontem. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito. De acordo com a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, Vorcaro e Thiago Miranda atuaram como mafiosos. A nota de repúdio é completamente legítima, parte de um dado da esfera da realidade, mas eu preciso trazer aqui para nossa audiência que quando o jornalista Luiz Pablo Conceição de Almeida, o Luiz Pablo lá do Maranhão, fez aquela denúncia em relação ao Flávio Dino, o Alexandre de Moraes autorizou busca e apreensão, e inclusive esse jornalista passou um tempo sem o seu material de trabalho. Enfim, nós acompanhamos aqui toda essa jornada do jornalista e atualizamos sempre a nossa audiência. Infelizmente, não houve nota de repúdio.
É verdade, Geise. Inclusive, pensamos juntas. Eu estou até com o nome dele aberto aqui, Luiz Pablo Conceição Almeida. Não vi nenhuma associação, nenhum sindicato que represente os jornalistas se solidarizando ou repudiando a forma como ele foi perseguido por denunciar a má conduta de Flávio Dino enquanto governador e ainda aproveitando das benesses desse cargo lá no estado do Maranhão. Então, o que eu vejo dentro dessa questão da Malu Gaspar? Vou ser bem sincera com vocês, não vou ser nada elegante. Se hoje nós vivemos esse estado de exceção, se hoje nós perdemos a nossa liberdade para investigar, para denunciar e somos perseguidos enquanto jornalistas, foi por causa de chancelas de jornalista como a Malu Gaspar, que no passado fechavam os olhos para a conduta do ministro Alexandre de Moraes. O que eu vejo é que depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso, parece que esses jornais que tanto aplaudiam a forma como o Moraes agia, né, de forma tirânica, agora estão percebendo aquilo que os jornalistas independentes já denunciavam há muitos anos. O inquérito, né, o inquérito do Fim do Mundo, que apurava as fake news, quantas buscas e apreensões eu vi colegas meus sofrerem, colegas mulheres, inclusive com filhos, que tiveram a Polícia Federal batendo a sua porta logo de manhã e seus equipamentos de trabalho sendo levados, porque estavam ali escancarando justamente a forma como o Supremo Tribunal Federal vinha agindo. Então, Geise, o que eu percebo é que agora, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso, o trabalho sujo já foi concluído, esses veículos e jornalistas como a Malu Gaspar estão autorizados a poder falar aquilo que a gente sempre falava. E digo mais, só para finalizar aqui, esses sindicatos e associações agem de forma política. A maior prova nós tivemos recentemente, quando a dosimetria foi aprovada e um sindicato vinculado ali, que se diz sindicato representando a imprensa brasileira, mandou um recurso para o Supremo pedindo a ineligibilidade, aliás, ineligibilidade não, pedindo a inconstitucionalidade, melhor dizendo, da lei da dosimetria, aonde já se viu representantes da imprensa. Que atuação é essa? Fica cada vez mais escancarado que agem de forma política. E esse tipo de sindicato e de associação definitivamente não me representa, Geise.